Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas matérias depois desse recesso. Vamos aumentar aqui, né? Agora nós vamos dar a aula 6, que é basicamente falar sobre termoquímica na fisicoquímica, né? Lembrando que todas as aulas gravadas elas estão no grupo. Depois no grupo eu vou colocar lá o link da lista, né, das matérias da turma, agora é AB, né, turma B, e lista da matéria da turma C. Playlist, na verdade. Aí vocês podem ver em sequência, que acho que é mais tranquilo para vocês do que ficar pegando link por link do que foi dado. Bom, como toda matéria inicial, a gente gosta de falar sobre curiosidades, sobre a química, compostos que existem no nosso dia a dia. Então, basicamente, vamos falar hoje sobre o Teflon. O que é o Teflon? Ele é um Primeiro, para que ele é usado? Ele é usado para revestir panelas antiaderentes. Ele é basicamente um polímero do Teflon, que é basicamente o politetrafluoretileno. O que isso quer dizer? Poli são múltiplas monômeros, né? Nem vai falar mais no final do curso de química, da matéria de química, na verdade, o que é um polímero, tá? Mas, basicamente, isso aqui é um polímero, que a gente tem vários etilenos. No caso, o que é um etileno? É um composto orgânico que tem uma dupla ligação entre dois carbonos. Quando fala etileno, são dois carbonos presentes em cada molécula de etileno. Porém, em vez de eu ter hidrogênios ligados a esse carbono, eu tenho flúor ligado a esse carbono. Por isso que a gente fala que é um tetrafluoretileno. Pensando aqui, se a gente pegar dois carbonos, eu tenho quantos flúor presentes nele? Tenho 4 átomos de flúor. Por isso que é tetrafluoretileno, são dois carbonos. E esse poli, porque você tem vários etilenos ligados um ao outro em sequência. Ah, mas professor, aqui eu não estou vendo aqui a dupla ligação. A dupla ligação ela foi aberta na reação para formar esse polímero, tá? E por que ele é usado como antiaderente? Porque esse flúor ele é extremamente repelente. O Teflon ele odeia água. Ele é hidrofóbico. Ele não gosta de água presente nele. Por isso que quando a gente lava, você vê a gota d'água, ela não está aderida ao Teflon. Ela está quase uma forma de uma bolinha, porque o Teflon repele a água. Por isso que não é bom você passar esponja de maneira a você remover esse Teflon. Por isso que depois, quando você faz isso, a comida começa a querer grudar ou ficar ruim de lavar, você acaba tendo que jogar fora. Então, você já faz isso com o Teflon, por favor, não façam, porque vocês estão estragando a panela, tá? Além de repelir a água, ele também repele um pouco de gordura. A gordura não adere também. Aí ele acaba tendo esse benefício essas vantagens, né, com relação a isso. Até no meu trabalho eu uso Teflon para fazer algumas brincadeiras de química. Mas ele tá inserido na tinta? Não, não é a tinta. É uma camada que se cola. A gente bota um revestimento é um revestimento metálico e o produto que se passa, na verdade, você não tem o Teflon nessa região aqui na borda, né? Você tem mais o Teflon aqui onde de fato vai estar a comida. Então, mais que você tem um pouco de Teflon aqui. Mas não é tinta, né? Porque você não pode ter tinta na panela. Na parte externa pode ter, não tem problema nenhum. Mas a tinta em cima Sim. você não pode ter. Então, você tem esse polímero que ele é meio que colado em cima da panela, né? Ele tem uma parte que vai aderir ali, tá bom? Ele é origem de que mesmo? O Teflon? Teflon é um tetrafluoretileno. Você tem que pensar aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, você tem dois carbonos, né? Você aqui tem um carbono e um carbono aqui. E você tem... Olha como desenha maravilhosamente bem. Só que não. Então, você tem o tetrafluoretileno. Esse é o nosso carinha, que faz parte desse politetrafluoretileno. Então, esse é o nosso monômero. Quando você faz a ligação, você tem... Deixa eu mudar a cor daqui, como é que eu faço aqui?
você tem uma quebra de uma dessas uma dessas ligações aqui, ela é rompida de maneira a fazer ligação com outro carbono. Então, o que se quebrou daqui, ele faz essa ligação aqui. Tá vendo? Essa ligação que é formada. Aí você tem outra quebra que forma essa ligação. Então, você tem outro carbono aqui e aqui vai em sequência. Então, aí você tem esse politetrafluoretileno. Entendeu? Quando a gente chegar em orgânica, a gente vai explicar melhor isso, como é que essa quebra, essa ligação, coisa do gênero. Ela interfere o ferro? Ela não interfere no ferro, ela está entre o ferro e a comida. Entendeu? Então, mas aí não deixa o ferro chegar até a comida. Então, ela bloqueia o ferro. Então, eu não posso falar que é um bloqueio, entendeu? Porque a ideia não é bloquear. A ideia desse cara é impedir que a comida se fique grudada na frigideira, no caso, né? Falei panela, mas falei errado, que é frigideira. Que ela se grude na frigideira, entendeu? A ideia é essa. A ideia é ter uma outra camada que facilite a limpeza da frigideira, entendeu? Não, tem panela também. Tem panela com teflon? Tem. Ah, não sabia. É Eu sou ruim de perfeita. cozinha. É perfeita. Mas ela é benéfica para a humanidade, ou assim, para o uso, que Cara, interfere o corpo humano, não? então, a ideia é que não aconteça. Como é que você faz aquela areação? Você usa a parte esfrega e dá raspada no teflon, você expõe o teflon ao nosso organismo. Só que assim, o teflon normalmente ele é inerte, né? Ele não causa problemas. Mas eu não posso afirmar isso também, porque eu já não sou muito da área da saúde. Tem gente que fala que é ruim, tem gente que fala que é bom. Mas assim, tudo depende do uso, como se usa e como se. É que nem falar, faz muito em panela boa é panela velha. Perdão, panela que faz comida boa é panela velha. Mas assim, se você vai pegar a panela metálica mesmo, a gente faz muita areação dele, tipo, deixar aquela coisa brilhante, maravilhosa, esteticamente bonita, isso é ruim. Porque você começa a ingerir um pouco desse metal nos alimentos. E você ingerir metal não é muito legal. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar que é bom, mas não posso falar que é ruim. Depende como é feita a utilização dessas panelas e como é feita a parte da lavagem. Entendeu? Eu achava que o teflon seria para bloqueio do ferro, para não chegar o alimento. Não, porque assim, se for ferro. Cara, então assim, a gente fala muito que uma parte do que você come, tipo, você pegar carne, carne tem ferro. Então, tipo, é ruim? Não, porque a gente precisa do ferro para o nosso sustento, faz parte do nosso processo, nosso sangue precisa disso. Então, não é fazer o bloqueio e impedir que o ferro se grude ou você ingira esse metal. Metal, no geral, tipo, se eu. Bem, não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Se eu pegar mercúrio metálico e ingerir, em teoria, eu vou estar defecando mercúrio junto, porque mercúrio inorgânico não é tão ruim. Juliano, não é tão ruim, ele é ruim, tá? Pelo amor de Deus, não façam ingestão de mercúrio, tá? Mas se eu agora só falar metilmercúrio, que é o peixe, que é muito do peixe, metilmercúrio presente no peixe, se eu ingerir, eu vou acumular no meu organismo. Isso é ruim. Então, assim, depende da forma como ele está ocorrendo a ingestão. Lógico, se eu ingerir um bloco de ferro, eu não vou, bem que eu não consigo mastigar um bloco, mas se eu pegar pó de ferro e ingerir, estou me contaminando. Tudo depende da quantidade, tá? Por isso fala, não é bom fazer a areação do ferro ou do alumínio. Alumínio é mais problemático do que o ferro, tá, galera? O alumínio é mais tóxico para o nosso organismo do que o ferro. Mas, quer dizer que panela de alumínio é ruim e joga fora? Não. Pelo contrário. Só não lava de maneira a deixar aquela coisa linda e maravilhosa, de maneira a ser sempre esse metal sendo exposto para gente. O especialista indica que não se pode usar na panela de ferro outro metal de ferro para misturar, tem que ser um de plástico para não ter essa interferência, porque pode passar para o organismo. Assim eles alegam, né? Cara, é que assim, se a gente falar, tem que usar plástico. Cara, o problema é que assim, existem no plástico compostos que são os PCBs e os PCAs. E esses caras também são ruins. Então, tipo, não é legal também. Sacou?
Ah, quer dizer que o teflon é ruim porque tem esses compostos? Não, o teflon é um tipo de composto diferente. Porque o plástico tudo é derivado do petróleo e o petróleo tem muitos especiais de PCBs. PCBs são mais chatos, tá? Que são PCB, bifenilas policloradas, que são derivados do petróleo, que o plástico vem disso. Compostos são carcinogênicos, eles causam problemas ao organismo. Então, assim, tem que ser tudo revestido com plástico, plástico é melhor, né? Cara, não. Não confiem tanto assim, porque assim, é relativo, tá? Panela de alumínio, panela de ferro não é ruim, não vai fazer mal, mas tudo vai depender de como você tratar aquele material, entendeu? É só ter o cuidado, Entendi. basicamente, tá bom? Entendi. Obrigada. De nada. Assim, eu sei um pouco disso, mas eu sou ruim de cozinha, tá? Uhum. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre a termoquímica dos alimentos. Para que serve o nutricionista? Para nos dizer o que nós podemos comer, ou que deveríamos, na verdade, comer, na verdade, né? Porque a gente pode seguir ou não o que o nutricionista fala, eu não sigo, pois sou gordinho. Vamos lá. Todos os alimentos que a gente ingere são decompostos. Aqui a gente pode falar que é digerido, né? Porque a gente não decompõe exatamente. Tem decomposição também. Perdão. Os outros alimentos são decompostos por nosso organismo por algumas moléculas complexas, as partes das enzimas e outras coisas, e algumas bactérias que fazem algum trabalho. Normalmente são as enzimas que fazem esse trabalho de processo de decomposição. Esse processo que nós chamamos de metabolismo, ela ocorre em várias etapas do nosso organismo. Tem a parte da boca, que faz a parte da mastigação. Por que se fala que se deve se mastigar mais de 40 vezes para cada garfada? Porque você tem que triturar de maneira que todo aquele alimento seja disposto no nosso tecido para que seja decomposto, para o nosso organismo possa, de fato, absorver todos os nutrientes necessários. Basicamente, essa é a ideia. Mas tem galera que come muito rápido, tipo eu, em 5 minutos eu acabo um almoço, às vezes. Então, a primeira etapa é a parte da digestão. Você tem a parte do estômago, que faz a parte da decomposição, que tem o ácido e algumas enzimas ali presentes. O intestino tem a parte que ainda vai ter a parte de decomposição, mas vai ter a parte que é de absorção dos nutrientes. Uma série de outras coisas que podem acontecer. E todos os alimentos nos fazem crescer. Quando a gente é jovem, a gente cresce para cima. Quando a gente fica velho, a gente cresce para os lados. Depende também, tá, galera? Que nos mantém vivos. Por quê? Todo alimento ele tem fornece uma certa determinada quantidade de energia, são as calorias, que nosso corpo necessita por dia para funcionar de maneira correta, né? Tanto é que se a gente comer de maneira excessiva esse prato lindo e maravilhoso, a gente acaba engordando, né? Mas tem gente que é magra de ruim que não engorda nada. Então, a termoquímica ele vai estudar o quanto de energia, sem falar de alimentos, quanto de energia um certo alimento vai produzir. Se a gente falar de gás de cozinha, a queima de determinada quantidade de gás vai produzir uma determinada quantidade de energia. Então, a termoquímica faz o estudo dessa liberação de energia, né? Do quanto de energia um determinado alimento produz. Então, essa quantidade de energia ela é obtida de que maneira? Como se a gente fizesse uma combustão daquele alimento em laboratório, a gente consegue determinar o quanto de energia aquela comida libera. Nós usamos, no caso, um calorímetro. O que é um calorímetro? Basicamente, é um recipiente metálico, no qual nós temos ele é um buraco, tem um buraco no meio e temos muita água preenchendo esse buraco, tá? Que a gente está colocando aqui. Sendo que esse buraco no meio ele é vazado, tá? Então, tipo, a água não entra em contato nesse recipiente interno. Então, você tem em volta dele a água. E você tem 2 eletrodos de ignição, que é basicamente vai dar faísca para fazer a queima. Nós colocamos o alimento aqui dentro, fechamos fazendo uma purga de oxigênio. Oxigênio ele é usado para fazer a queima, né? Faz a purga, garante que só tem oxigênio, fecha e taca fogo. Assim que ele queimar,
Lembrando aqui, um recipiente fechado, no qual não tem alteração de volume, você só tem alteração de pressão e temperatura, que essa temperatura ela passa para a água e aí, a partir disso, a gente mede o quanto de variação de temperatura ocorreu. Ou seja, dependendo do que eu colocar, você vai ter, do alimento que eu colocar, você vai ter uma diferente variação de temperatura. Essa diferente variação de temperatura está diretamente ligada à quantidade de energia que aquele alimento libera, tá? Então, a gente mede essa variação e nós sabemos que para você aumentar em 1 grau a temperatura da água, necessita de uma determinada quantidade de energia. Então, se ele aumenta 5 graus, eu preciso de uma certa quantidade de energia para fazer isso. Então, isso já é meio que sabido. E a gente descobre a partir disso, né? Então, se eu colocar uma amostra de alimento de massa conhecida, colocar nesse calorímetro, fizer a queima e fizer essa liberação de calor, este calor vai fazer aumentar a temperatura da água e essa exatamente a temperatura de água, essa energia necessária para aumentar essa temperatura de água, nós vamos dar o nome de caloria. Por isso que os alimentos liberam tantas calorias. Nós precisamos, na média, 2.000 calorias. Calorias? Ou quilocalorias? Sempre errei um pouquinho. Vamos imaginar. 2.000 quilocalorias por dia para o nosso organismo poder funcionar. Lógico que isso varia, tá? Então, uma caloria, basicamente, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1,0 gramas de água, tá? Então, se a gente... tem unidade de conversão, né? O Sistema Internacional de Unidade recomenda a utilização da unidade Joule. Ou seja, uma caloria equivale a 4,18 joules. Ou uma quilocaloria, basicamente são 1.000 calorias, equivalem a 4,18 quilojoules, tá? Então, essa é a unidade de energia que nós utilizamos na termoquímica. Então, sem falar de termoquímica dos alimentos, a gente fala que uma alimentação saudável deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras, vegetais, etc. Quando a gente fala de dieta balanceada, a quantidade de energia contida nestes alimentos, ou nos alimentos são ingeridos, que contém estes tipos de ingredientes, né, a gente pode falar, deve ser igual à necessária para a manutenção do nosso organismo. Ou seja, eu tenho que comer tantos gramas de proteínas por dia, tantos gramas de carboidratos, que tem uma determinada quantidade de lipídios, vitaminas e outras coisas por aí. Os alimentos são a fonte de energia necessária para manter os processos vitais e manutenção da temperatura corpórea, além dos movimentos musculares a produção de novas células, tá? Aí vem a questão. Se a gente resolver exagerar na comida, ou exagerar em alimentos ricos em proteínas... Também de carboidrato. Isso. Assim, se eu exagerar em qualquer um deles, vai dar problema. A verdade é essa. Eu não posso exagerar em nenhum deles. Lógico, alguns vão ter outros efeitos, no caso. Mas se eu exagerar muito em carboidratos, ou seja, exagerar muito na comida que eu estou ingerindo, ou seja, muito dessa energia muito desse alimento seria tomado de energia naquele momento, em vez de ser utilizado na produção de energia, ele vai ser convertido em tecido gorduroso, ou seja, nós vamos passar a armazenar essa energia para, tipo, tudo bem, a gente não hiberna, né? Que nem fosse os ursos polares. Se eles comem muito, ficam bem mega gordinhos, aí hibernam. Em teoria, nós fazemos quase o mesmo processo, só que a gente não hiberna, né? Então, nós vamos acumular muito tecido gorduroso ou tecido adiposo, e isso vai causar o aumento do peso. Agora, o contrário, se eu passar a comer menos, eu vou começar a consumir esse tecido gorduroso. O tecido gorduroso passa a ser nossa fonte energética. Ah, professor, e se eu não tiver tecido adiposo? Músculo. Nosso organismo passa a decompor o músculo. Ah, se não tiver o músculo, acho que vai o osso. Tem uma parte do osso que vai embora.
órgãos, aí você tem falência dos órgãos, outras coisas. Por isso que deve se comer certinho normalmente. Verdade. Então, como é que eu determino o quanto um determinado alimento de energia ele vai me dar? Isso vai depender das porcentagens de carboidratos, proteínas e gorduras presentes. A gente fala que é muito comum encontrar nos rótulos a quantidade de calorias ou quilocalorias, né? Esse C maiúsculo é de 1.000 calorias, tá? Que o determinado alimento libera ou te fornece. Mas muitas vezes eles falam. Aí, qual é a sacada que eles fazem para você não achar que aquele alimento é muito calórico? Em vez de colocar o quanto aquele pacote de alguma coisa te dá de caloria, ele fala uma porção dele. 2 biscoitos, um biscoito, uma colher. Então, eles fazem uma sacadinha diferente para você acreditar que aquele alimento não é calórico, tá? Existem essas jogadas. Eles estão mentindo? Não, só estão mudando a forma de informação que é passado para vocês. Aí isso acontece também. Então a gente vai para o exercício. Aí, tipo, considere que durante o almoço você ingeriu 100 gramas de verduras verdes, 100 gramas de arroz, 50 gramas de batatas fritas, 50 gramas de frango grelhado. Pô, pouquinho frango, né? Mas também, vai que a pessoa é mais voltada para alimentos verdes. 2 fatias de abacaxi, onde cada fatia tem por volta de 20 gramas. E que ele pede? Calcule o valor energético, ou seja, o valor calórico, em quilojoules e em quilocalorias. Beleza, vamos fazer as continhas. Daniel, isso é exatamente o que se dá em aula de nutrição. Basicamente. Por isso falo, os nutricionistas são, né? A gente precisa muito deles. A questão é a gente seguir eles. É difícil seguir dieta, cara. Eu vou falar por mim que eu já tentei fazer dieta e eu sou horrível. Vamos lá, ele falou que são 100 gramas de gorduras verdes. Aqui ele fala que vegetal verde, ele libera tantos quilojoules por grama, tá? Então, se eu tenho 100 gramas, eu tenho que multiplicar por 1 quilojoule por grama, eu vou ter em quilojoules quanto que ele libera. Então, isso aqui é quilojoule por grama. Perdão, grama minúsculo. Isso vai dar o quê? 100 quilojoules. Eu vou ter quilograma, né? Beleza, então tem aqui. 100 gramas de arroz. Vamos lá, arroz libera 15 quilojoules. Então, se eu tenho 100 gramas de arroz, vezes 15 quilojoules por grama, eu tenho total 1.500 quilojoules. Beleza. 50 gramas de batata. Isso vai dar, cadê a batata frita aqui? Ó, 24 quilojoules por grama. Vou ter grama maiúsculo de novo. Mania. Que vai dar quanto? Olha lá. 0, 5 vezes 4, 20, sobre 2, 1.200. Se eu errar conta, me avisa, hein, galera. 50 gramas de frango. Frango, cadê o frango, querido? Frango grelhado, 6. 6 quilojoules por grama. Então, nós temos aqui 300 quilojoules. 2 fatias de abacaxi, cada um pesa 20. Então, 2 vezes 20, 40. 40 gramas de abacaxi vai dar... Cadê o abacaxi aqui? Frutas cítricas. Frutas cítricas. Então, 1,5. 1,5 quilojoules por grama. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 40, meio vezes 40 dá 20. Então, eu tenho 60. Então, agora eu tenho que somar tudo isso aqui. Ignore o cachorro latindo, tá? Pelo amor de Deus. Tem um gato na rua. Então, nós temos 100
mais 1.500, mais 1.200, mais 300, mais 60. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 1.200 mais 300, 1.500. Mais 1.500, 3.000. 3.100, 3.160. Quilojoules. Tranquilo? Ainda falta alguma Sim. coisa? Esse almoço é o almoço, janta e almoço, café e janta. Basicamente. E o que matou aqui, na verdade, foi o arroz A batata frita. e a batata frita. A batata frita é mortal. A manteiga também, meu Deus do céu, 30. Não, e aqui ainda não tem o que você usou para fazer, hein? O Ainda bem óleo, que eu não como né? manteiga. Olha, Ó, sacou? essa saladinha não tem sal, não tem nada. Vamos lá. Mas eu acabei a questão aqui, ainda falta alguma coisa? Falta agora Falta calorias, pesar né? medir Isso. pelo peso e altura. Não, falta caloria, tá pedindo. A caloria. Vamos lá. Caloria. Uma caloria, é regra de 3. São quantos quilojoules? Perdão, quantos joules? Acho que é 4,18, né? O total que deu 3.000. Não. Falando, Não, aquela caloria. Não, total aqui, 3.160, tá? Só que uma 3.160. caloria, deixa eu ver se eu acho aqui, só para lembrar. 4,8? 18. Ah, tá. Aí, a tua continha já linda e maravilhosa aqui. Tá, vamos lá. Fazendo a conta, quanto já dado. Mas a gente imagina que está fazendo a conta aqui, a gente não tá vendo nada disso aqui, não. Tá, então, uma caloria, ele equivale a 4,18 joules. Então, se eu falar em... Só que ele quer quilocaloria. Se eu falar em quilocaloria, são 4,18, botei 15, não sei porquê. Quilojoules. Beleza, regra de 3. Tipo, mano, regra de 3, como é que funciona? A parte de cima é a parte que já é conhecida, tá? E a parte de baixo é a parte que eu quero conhecer, eu quero descobrir. Eu quero descobrir quantas quilocalorias, então X quilocalorias, Para 3.618 e 3.160. 3.160. Isso, quilojoules. A conta acaba sendo quase que ingrata. Vamos lá. X igual 4,18, 4,18. perdão, fez besteira, vezes 4,18 igual 3.160, né? X igual 3.160 dividido 4,18. Dividido por... Tá. X igual a quanto? Peraí. 755. A conta é meio... Oi? 755 queijo quebrado? Pode ser. Fez calculadora não, né? Sim. Não tentem não fazer com calculadora, porque lembrando que o vestibular vai ser 100. E calculadora é um vício, calculadora é um vício maldito. Verdade. Divide Vamos fazer 31 a situação, por 4. vamos fazer a situação seguinte, olha só. Aqui, ela é conta dissertativa, tá? Vamos fazer como se fosse múltipla escolha. O que vocês fariam se fosse múltipla escolha? Sempre dei essa dica para vocês, não dei? Você pega um dos números e arredonda para um número inteiro. Que é basicamente Ou dá pegar... 8 ou dá 7. Então, esse aqui, esse 4,18, eu vou arredondar para 4. Tá? Então, eu vou arredondar isso aqui para baixo. Tá? Por que eu vou fazer isso? Pode até botar 4,2, não, mas vou botar 4. Aí eu posso fazer essa conta. 31 dividido por 4, isso, que é mais fácil. Boto 7. Dá 28. 28 para 31 é 3, então tem 36.
36 dividido por 4 dá 9. Pronto, terminei a conta. É. Tá, mas como eu joguei para baixo, essa resposta me dá para cima. Isso quer dizer que a resposta que eu procuro é uma resposta que seja menor que 790. Lembra dessa lógica? Sim. Sim. Por quê? Vamos lá, vamos fazer essa continha aqui na calculadora. Isso aqui seria o quilocaloria. Vamos lá, pegar a calculadora aqui, vamos fazer essa continha na calculadora, pra vocês verem como é que fica essa brincadeira mais rápida. Tá, então eu tenho 4.160, perdão, 3.160, dividido por 4,18, ou seja, um valor menor que 790, 755,98. Então, assim, por que eu arredondei? Cara, quando é múltipla escolha, vocês não precisam ter o valor cravado, lindo e maravilhoso. O valor aproximado já te dá próximo da resposta que você está procurando, tá bom? Então, essa é a ideia. Bom, então, essa parte da questão já está meio que resolvida. A aula vai até que horas? 9h40, né? Então, eu vou parar. Próximo tema? Já está quase terminando. Deixa eu... aqui. Então, as continhas que nós Gostei desse fizemos... barulho aí. Oi? Gostei desses cálculos. Sim, porque assim, a ideia é a seguinte. O que vocês puderem facilitar ou arredondar, facilita a vida e vocês ganham tempo. O importante agora para vocês nas provas é tempo. Quanto vocês reduzirem o tempo que vocês fazem essas contas, mais vocês ganham, entendeu? Então a resposta é aquela que a gente falou. 7.755 quilocalorias. Então, mas você assistiu 790. Caramba, escolha. Não tem problema. Então aqui já foi. Se tiverem dúvida, perguntem. Exercício 2. Tá, vou terminar esse exercício aqui. A gente para por aqui hoje, tá? Vamos lá. Em relação ao exercício 1, determine quantos minutos você teria que caminhar para consumir a mesma quantidade de energia fornecida pelo almoço. A conta já está aqui, né? Mas vamos lá. Do exercício anterior, a gente tem esse 3.160 kJ. E você tem 755,98 quilocalorias. Ele fala em caminhar. Caminhada, você consome 1.100 kJ por hora. Tá? Pela informação que nos dá dada aqui. A mesma regra de 3. Se em uma hora eu consumo 1.100 kJ, em quantas horas eu consumo 3.160 kJ? Então, vira nosso X. Mesma brincadeira. Se for múltipla escolha, 3.160 é um número quebrado. Então, você arredonda. Ou bota 3.200, 3.100, 3.000 se quiser, não tem problema nenhum. Lógico, se você arredondar muito longe desse valor de 3.160, você vai ter um valor mais discrepante, tá? Então, basicamente, o que eu faria? Boto 3.200. Já facilitaria muito minha vida, tá? Então, mesma conta. A conta já está feita, então eu vou fazer aqui com vocês. Eu tenho 1.100 vezes x igual a 3.200, tá? Que eu falei para arredondar. X igual 3.200 dividido por 1.100. Facilitando a vida. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. X igual. Se fosse 33, 11 seria maravilhoso. Quer dizer, 3 horas. seria 3. Mas não 3. não é 33, é 32. Então já tenho 2 aí. Dá 22, sobra 10. 10 não é dividido por 11, bota vírgula, então esse 10 vira 100. Aí você bota o 9, 99. Com 100 sobra 1. Aí você tem aquela sequência de 09, 09, 09, por aí. Então, basicamente, 2,91.
Está muito longe de 2,37? Não, não está, nem um pouco. Porém, ele pede minutos, né? Quantos minutos você tardaria em consumir essa energia que você comeu, né? Então, você tem... Perdão, isso aqui são horas, né? São horas. Então, vamos para cá. 1 hora. Ah, já está do lado, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. 2,9 tem X minutos. Tá? Que eu arredondei esse 2,91. Mas vou arredondar de novo, 2,9. Tá? Que imagina que a gente só chega até aqui. 2,90. Então, você tem X igual a 2,9 vezes 60. X igual a 0. 6 vezes 9, 54. Sobe 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17. Como tem uma vírgula aqui, bota a vírgula aqui e comeu esse cara. Então, nós temos 174 minutos. Está longe da resposta que é colocada aqui do lado? Não, está bem próximo. 174 para 172. Lembrando, como eu arredondei para cima, minha resposta acaba sendo sempre um pouco abaixo do valor que eu chutei, que eu arredondei. Então, você vai procurar que a resposta é 172,2. Ah, professor, corre o risco de eu ter valores muito próximos? Cara, é muito difícil eles colocarem valores muito, mas muito próximos um do outro na múltipla escolha. Eles vão colocar valores que se você errasse a conta, ou se você não fizesse as conversões corretas, isso vocês podem colocar. Mas valores muito próximos é um pouco mais complicado. Tá? Então fiquem tranquilos com isso. E é uma consultoria, né, professor? 3 horas, comeu tudo isso, caminho em 3 horas, quase. Basicamente. Cara, se você pensar no dia a dia de uma pessoa, pô, é muito mole ela fazer... Bem, essa caminhada contínua é um pouco acelerado, né? Mas pensar num dia a dia inteiro, em 8 horas de trabalho braçal, vai mole isso aqui. Tá? Mas tudo depende da rotina da pessoa. Sim, na quarentena, não. Com a velocidade, né? Porque estático não consegue nada. Cara, então, até você manter um ritmo contínuo é ruim. Se a gente pensar em exercício físico, o ideal é fazer velocidades alternadas. Tipo, vou correr 2 minutos e andar 2 minutos. Depois correr mais 2 minutos e andar 2 minutos. É mais efetivo do que eu correr durante 5 minutos, sei lá. Entendeu? Quilojoule de corrida é ótimo, né? Por hora. Ó, isso aqui estaria lindo e maravilhoso, mas tipo... Olha, um jogador de futebol, quanto consome? Uma corrida, 2.600. Jogar tênis, acho que é mais divertido. Eu odeio correr. Então, fazer algum esporte é mais divertido. Só que eu sempre sou goleiro no futebol, então eu não consumo isso. É perna de pau, sabe como é que é, né? Bom, a gente para por hoje. Aí Valeu, professor. na sexta-feira, a gente vai dar mais termoquímica agora, termoquímica sem alimentos, para não deixar a gente triste, né? Porque falar de alimento e ver que o alimento que a gente gosta nos faz engordar não é muito legal. Mas a gente vai Você falar reduzir sobre... tudo. Nem Não é fazer tudo. exercício, é só reduzir. Eu tinha uma O ideal é você ter professora. o equilíbrio. Você pode, Eu tinha uma professora. pode perder peso sem fazer exercício. Eu É tinha só uma ter o professora equilíbrio. Ah, mas fazer exercício é tão bom. Ajuda até a mente. Pode até ser. Eu tinha uma Mas você como professora de emagrecer sem nutrição. fazer exercício. Eu tinha uma professora de nutrição falou que a melhor coisa é geladeira vazia. Você não Uau. não pega bactérias e você não engorda. É relativo. Porque assim, eu já vi um artigo falando agora sobre comida mesmo. Que pegaram 2 pessoas, mesmo peso, e deram a mesma dieta.
por incrível que pareça, a mesma dieta para as duas pessoas não foi válida. Para uma pessoa, eu tô falando que tipo, tem que ter um estudo bonitinho. Para uma pessoa, foi mais benéfica a pessoa comer massa. Não fazia mal para ela. Enquanto para outra pessoa, fazia mal comer massa. Tá, mas massa engorda. Cara, depende do organismo de cada pessoa. Entendeu? Então, assim, Depende do biotipo da pessoa. não é só biotipo, porque assim, depende do que você tem dentro. Tipo, quais são as bactérias? As bactérias estão mais especializadas nisso. Então, tem gente que hoje em dia já fala que para você fazer o estudo correto da vida do que é benéfico ou não para aquela pessoa, você analisar que bactérias saem nas fezes. A partir disso, você consegue fazer um trabalho de readequação alimentar, aí você tem uma alimentação Tem esse variada e equilíbrio, diversificada, consegue. específica para cada pessoa. Então, assim, tem uma série de coisas que englobam. Não é só fazer a mesma dieta para todo mundo que vai funcionar. Não, não vai funcionar. Entendeu? É muito relativo. Você não pode afirmar. Eu posso estar acabando com muitas ideias de muitos nutricionistas, mas a ideia realmente é essa. Lógico, é um estudo. Não foi, de fato, completamente confirmado. Mas, bem pareça, para uma pessoa, para esse mesmo grupo, uma pessoa podia comer salada e ficava bem, a outra pessoa não, ficava muito mal. Ali engordava comendo salada. É meio doido, mas é por aí. Bom, vamos parar por Provavelmente tem aqui algum distúrbio. Valeu, professor. Tô e indo nos Valeu, vemos na Boa sexta-feira. noite. Até Lembrando que sexta. sexta-feira já vai ter Obrigada. monitoria, eu acho já, hein, galera. Ok. Beleza, então. Falou, Boa pessoal. noite. Boa noite. Uma boa. Tá, Até boa sexta. noite. Boa noite.